Shalom Adonai, amados irmãos e aqueles que apreciam a palavra de Deus. Tenho deixado alguns vídeos aí no YouTube para cumprir uma missão que Deus colocou em meu coração. São simples vídeos, mas são feitos de coração, em espírito e em verdade. Há muitas pessoas que estão sendo edificadas. Outros estão em outro patamar, mas cada um, faz aquilo que pode. Amém? Então, Deus te abençoe. Passe esse vídeo para outros, que são palavras simples, mas abençoadas. Gostaria de dar continuidade e falar sobre as portas restauradas por Neemias. Vejamos a missão de Neemias. Continuemos aqui falando na porta velha. A Bíblia diz em Neemias 3:6, diz assim: a porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram batentes e colocaram as trancas no lugar. A palavra Gesana, porta Gesana, é uma palavra hebraica. Gesana é uma palavra hebraica que se refere à porta velha. Amém? Falamos da porta das ovelhas, só recapitulando rapidinho. Está relacionada à salvação, consagração, sacerdócio, que é autoridade, e misericórdia. Representa o próprio Cristo. A porta do peixe fala sobre a expansão, a multiplicação, a expansão do reino de Deus. E agora a porta velha, ou porta, ou esquina, ou Gesana. A palavra esquina é mencionada em Jeremias 3:38 e 2 Reis 14:13. Ela fala que são a porta de esquina. Por quê? Porque estava na curva da muralha. A muralha ela não era retangular. A muralha ela é arredondada. Então quando estava dando a volta, ali estava a porta velha. Era uma muralha circular. Amados irmãos, o que significa essa porta velha? Por que restaurar uma coisa velha, uma coisa antiga? Irmãos, tem coisas do passado, tem coisas antigas que são importantíssimas muito importante para nós hoje. Eu vejo pessoas desprezando palavras antigas, palavras de sabedoria antigas, desprezando. Eu vejo pessoas desprezando na própria igreja, desprezando hinos antigos, cânticos antigos, e chega ao ponto de dizer: para que cantarmos essas canções antigas? Tem canções, amados, da harpa, por exemplo, do cantor cristão e do inário, já tem 100 anos, e são hinos tremendos e que falam profundamente. Foram hinos, canções que foram feitas, que foram elaboradas, foram compostas em lutas, em tribulação, em guerra espiritual. E por esta causa, por este motivo estamos aqui hoje. Não podemos desprezar as coisas velhas. Tem coisas que são velhas, mas que são bem atuais. Mensagens, por exemplo, não é verdade? Então, amados, há momentos em nossa vida que precisamos fazer uma revisão da nossa história, da nossa vida. Restaurar a porta velha é fazer uma revisão, é rever algumas coisas que ficaram para trás. Em Reis 18:21, o profeta Elias disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, segui-o, e se Baal é Deus, segui-o. Amados irmãos, tudo está relacionado à nossa mente. Tem gente que é presa ao passado. Tem coisas do passado que tem que ser deixada para trás. Passou. Você não é museu, mas tem coisas do passado que precisam ser revistas. Precisa fazer uma revisão e consertar, não é verdade? Ou até mesmo melhorar, aprimorar. Um detalhe importante que na restauração desta porta havia a presença de mulheres, lá no verso 12. A presença feminina é notória no ministério de Jesus também, no Novo Testamento.
As mulheres sustentaram o ministério de Jesus. Lá em Lucas 8 fala sobre isso. Lá no encontro de Jesus com a mulher samaritana, o Senhor se revela a ela como a água viva, como o Cristo, o Messias prometido. Então, amados irmãos, a mulher é privilegiada no ministério de Jesus. Se fôssemos desprezar as coisas antigas, as coisas velhas, teríamos que desprezar o Velho Testamento. Não é verdade? Pelo contrário, o Velho Testamento lança luz sobre o Novo Testamento. As profecias do Velho se cumpriram no Novo. Até o Novo Testamento, irmão, mais de 2000 anos atrás, seria já velho. Você teria que desprezar também. Então, a porta velha, restaurar a porta velha, amados irmãos, não é abandonar ou deixar de mão as coisas boas, né, que nos trouxe hoje para a presença de Deus. Em Atos 1,14, revela a presença novamente das mulheres. Em todo o trabalho do Senhor de Deus, as mulheres estavam presentes. Maria é mencionada por Jesus e disse assim, o nome desta mulher será mencionado onde este evangelho for pregado, em João 12. Então, amados irmãos, não vamos abrir mão das coisas antigas. Não vamos desprezar, amados irmãos, as coisas passadas. Então, achei interessante a questão da mulher, né? Ela estava presente na restauração das portas de Jerusalém, como esteve presente no mistério de Jesus e como está presente hoje. A mulher tem sido coluna na igreja. A mulher tem sido bênção. A mulher é fiel, dedicada. Ela valoriza, é sensível à voz de Deus. Então, eu achei interessante que na restauração dessa porta velha estava ali no verso 12, a presença das mulheres também. Na obra de reparação das portas, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Eu vejo nessas portas, todas elas, uma coisa interessante, comum a elas, a unidade. A unidade. Sem unidade, Deus não libera a bênção. Eu vejo hoje a igreja se dividindo. Época de política, se dividindo. Tem pessoas que dizem, não suporto estar junto do irmão, porque ele é de outro partido. Cadê a unidade? Deus está triste com a igreja nessa questão. E havia unidade na restauração. Só há restauração com unidade. Neemias não fez nada só. Pelo contrário, Deus levantou pessoas fiéis para ajudá-lo a restaurar os muros e as portas de Jerusalém. O que significa restaurar a porta velha? Em Jeremias 6,16 diz que é perguntar pelos caminhos antigos e os bons caminhos. Restaurar a porta velha é não abrir mão das coisas antigas que te fizeram chegar até aqui. Eu estou aqui hoje, você está aí me ouvindo hoje, porque lá no passado, pessoas pagaram um preço. Jesus morreu por você primeiramente. Pessoas pagaram o preço para que o Evangelho saísse lá da Inglaterra e chegasse aqui. Não é verdade? Homens de Deus, mulheres de Deus que pagaram um preço, morreram até, para que o Evangelho chegasse ao Brasil. Então, não vamos abrir mão das coisas antigas que nos fizeram e que nos fizeram chegar até aqui hoje. Em Atos 2,42 diz assim, que os apóstolos perseveraram na doutrina, né? Eles perseveraram na doutrina, na fé, na comunhão, no partir do pão. Então, restaurar a porta velha é permanecer nessa doutrina, nos princípios básicos da fé, da unidade. Quando Salomão escreve, não remova os marcos antigos que puseram os teus pais, ele está se referindo a pequenas pedras semelhantes às pilares usados como demarcador de terras, que mostrava o limite onde não se podia ultrapassar. Em Provérbios 22, 28. Irmãos, há limites. Os marcos antigos não podem ser removidos. Irmão, a porta velha, como eu disse, é permanecer na doutrina dos apóstolos. Não abra mão do Evangelho. Não abra mão do Evangelho.
Paulo disse que mesmo que um anjo do céu venha e vos anuncie outro evangelho, além desse, que seja anátema. Então, amados irmãos, o evangelho é coisa antiga. Não podemos desprezar o evangelho. Em Provérbios 22, 28, nós vimos que não devemos remover os marcos antigos. Irmãos, o caminho do céu continua estreito. É estreito. Não queira abrir esse caminho que não vai dar certo. Há princípios que não podem ser removidos. Não remova os marcos antigos. O evangelho pós-moderno tem feito isso. Estão criando novos marcos, novos princípios. Um evangelho água com açúcar. Pode isso, pode tudo. O importante é o amor. Né? Na graça você pode fazer tudo. Reparar a porta velha é não deixar o mundo influenciar a tua vida. Em Romanos 12, 2 diz, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, não vamos nos moldar aos princípios do mundo, vamos nos moldar aos princípios da palavra. Reparar a porta velha é não deixar o mundo nos influenciar, como foi dito. A igreja precisa rever seus princípios espirituais. Segundo estudiosos, somos a 5ª geração de cristãos no Brasil. Contudo, com tudo de bom, essa 5ª geração, com tudo de bom, do melhor, mesmo assim, não temos propósito e muitos de nós deixamos os princípios da palavra. Amém? Amados irmãos, restaurar a porta velha é não abrir mão dos princípios cristãos, como por exemplo, a fé não é pensamento positivo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 1,6. Então, não vamos abrir mão desse princípio. Outro princípio, a Escritura, a Bíblia, é insubstituível. Não troque a Bíblia por outra fonte. Não procure, olha que interessante, não procure uma igreja perto de sua casa. Eu falei assim, que é isso? Quando eu li essa oração. Só que olha bem, ao final. Procure uma igreja perto da Bíblia. Amém? Entendeu? Não procure uma igreja, vou para a igreja bem pertinho, que é melhor. Não, procure uma igreja que está bem pertinho da palavra, que prega a palavra. Outro princípio, Cristo é o centro, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Artigo definido. Não é um caminho, mas usou artigo definido. Então, não vá atrás de outro caminho. É um princípio. Isso é antigo, esse ensinamento é antigo. A outra questão a graça, sobre a graça, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Somos salvos é pela graça. Se vier alguém falando uma coisa nova, dizendo que não é pela graça, nós somos salvos pela graça. Amém, irmãos? E Efésios 2:8 diz isso. Outro marco que não pode ser removido, melhor dizendo, é a adoração. Adorar é somente a Ele, e só a Ele prestar culto. Lucas 4:8. Então, irmãos, não adianta tirar esse marco, esse princípio. É algo, restaurar a porta velha, é não remover os princípios da fé cristã. Reparar a porta velha é resgatar a essência do Evangelho em mim, rever os valores que foram deixados para trás. Muita gente tem deixado os valores de Deus para trás, né, e colocado outros valores, dizendo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, o importante é só o coração. Não tem nada a ver, posso tudo, posso todas as coisas, posso. Né? A Bíblia diz o quê? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A palavra de Deus diz em Gálatas 5:9, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado. Lembra o guisado de Esaú? O afastou da bênção? Cuidado com os guisados. Cuidado com as invenções. Outro evangelho. Devemos restaurar os valores da fé genuína em Jesus.
com relação à simplicidade da mensagem do Evangelho eterno. O Evangelho é simples, não precisa inventar nada, que vai fazer a obra é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Há várias portas em nossas vidas que precisamos ter cuidado, aproveitando a questão, a palavra porta. Há várias portas que devemos vigiar. Depois que Adão e Eva pecaram, abriu-se a legalidade para o inimigo nos atacar. Uma porta que temos que vigiar e orar é o pensamento. Podemos controlar quais os pensamentos vão permanecer em nossa mente. Não podemos controlar que eles venham, não é verdade? Eles virão. Isso eu não posso controlar. Mas eu posso controlar os que vão permanecer. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir-os que ele permaneça e pouse e faça ninho. Outra porta que temos que vigiar, a porta dos olhos. Jesus disse, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Mateus 6, 22. Outra porta, irmãos, rapidinho, que devemos ter cuidado. Depois vamos voltar à porta velha. Os ouvidos. Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estamos sujeitos a ouvir muitas vozes, mas vamos dar ouvido à voz de Deus. Outra porta é a boca. Quando falarmos o que não devemos, quando fofocarmos, mentimos, amaldiçoando, estamos enfraquecendo o nosso espírito. Outra porta é o coração. Sentimento e desejos pecaminosos podem entrar pelos nossos corações e nos afasta de Deus. Em Provérbios 4, 23 diz, nosso coração é o bem mais precioso que devemos guardar. Irmão, não é porque somos de Jesus, nossos corações pertencem a Jesus, que estamos livres dos sentimentos de ódio, inveja, etc. Vingança. Temos que guardar para que esses males não adentrem, né? É o que? É precioso, devemos guardar o nosso coração das contaminações. Não podemos deixar de mão de falar sobre a questão das obras de nossas mãos. Negar ajuda a alguém, roubarmos, brigarmos, estamos abrindo brecha para o inimigo. É verdade? Quantas pessoas estão aí quebrando o pau, é verdade? Brigando, xingando, se degladiando, abrindo legalidade para o inimigo, usando as mãos para matar, roubar, etc. E por último, nossos pés. Onde você tem andado? Com quem você anda? Fiquemos vigilantes com essas 7 portas. Em Provérbios 14, 12 diz, há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Restaurar a porta da porta velha é restaurar, é voltar aos princípios, é voltar aos ensinamentos do Senhor. Como diz aqui anteriormente, reparar a porta velha é resgatar a essência do Evangelho em mim e rever os valores que deixamos para trás. Antigamente Deus falava com você, hoje Deus não fala mais. Porque você deixou de lado os princípios da fé, santidade, da palavra, da obediência, da comunhão, do perdão. Tem gente que não perdoa, irmãos. Tem gente que não está indo na igreja mais porque brigou com o irmão, porque é de política. Misericórdia. Tem que rever essa porta velha. Tem que rever o perdão. Deus te abençoe com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Shalom Adonai.